Olá, estou aqui para convidá-los para esta sessão que foi apresentada no curso de Intervenções Cardíacas Complexas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em mais uma parceria entre a GE e o Forvalves. Venha descobrir como a fusão de imagens pode impactar na TAV, reduzindo o uso de contraste e otimizando os resultados. Boa sessão! Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los para a nossa última atividade desse curso, o simpósio da GE Healthcare, a quem eu agradeço pela oportunidade e, em nome da instituição, agradeço também pela participação. Nós teremos um tema muito interessante para discutir, que é o uso de fusão de imagem em TAV e de como isso pode impactar o procedimento, particularmente na redução de contraste. E, para tanto, teremos colegas intervencionistas experientes que apresentarão um caso e possibilitarão a discussão a respeito dessa técnica e também uma apresentação, particularmente da GE, a respeito desse protocolo. Então, o Dr. Gustavo Licurgo é cardiologista intervencionista em Brasília, é um dos difusores, né, da intervenção em cardiopatia estrutural, em canais de internet e de mídia social. E o Dr. Felipe Toledo, também um cardiologista intervencionista muito experiente nesse tipo de procedimento. A primeira apresentação vai ser sua, Gustavo? A minha. Por favor, Gustavo, seja bem-vindo, tá? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradecer à GE e à comissão organizadora do curso. É uma enorme honra poder estar participando e verificar que o trabalho, né, da vida aí do Dr. Eduardo sendo exposto como um grande educador de médicos. Eu acho que mais do que um grande médico, ele educa pessoas e isso daí ficará para sempre, né? Quando a gente vê a primeira fusão de imagem em TAV, a gente, às vezes, pelo menos eu me lembrei da época que a gente viu a evolução do transporte, da dificuldade de você andar por uma cidade, né? Quem é da década de 70, como eu, ou antes, usou muito guia 4 rodas para andar por aí, e logo depois a gente começou a usar GPS mais básicos, e quando eu me deparei com essa imagem da Tesla, né, com essa capacidade de dirigir, ser autônomo, né, a gente fica pensando se isso é uma futilidade. Talvez isso a gente possa realizar uma correlação aí com a TAV, né, que começou só com o ecotransesofágico como o método para guiar o procedimento. Os resultados eram um pouquinho distantes do que hoje vocês conseguem evidenciar aqui no Dante Pazzanese. Depois foi para a tomografia, essa realmente foi uma grande mudança. E, por último, a gente começa a olhar para a fusão de imagens e perguntar: isso daqui é uma futilidade ou isso daqui vai ter realmente um benefício para os nossos pacientes? Bom, caso simples, só para a gente, para quem não está muito familiarizado com a TAV, sobre o paciente que é indicado e como que é o passo a passo desse implante, né? A gente vai e muito no posicionamento do dispositivo durante a cirurgia em si, o procedimento em si. Então, a paciente de 83 anos, admitida com quadro de CC, coisa bem do dia a dia, hipertensa, dislipidêmica, anêmica, com insuficiência renal crônica, fazendo uso dessas medicações. O que a gente faz? Faz o STS, vê que essa paciente tem um risco aumentado para a cirurgia cardíaca, indica-se a TAV para essa paciente, ela tem uma estenose aórtica severa. A tomografia que a gente pede vai oferecer esses dados e os dados também dos acessos vasculares. Então, com isso tudo, a gente indica ou não o procedimento e vai para o procedimento só com a fluoroscopia. E aqui a gente começa a enfatizar um pouquinho como a gente tem poucas referências anatômicas e como talvez a gente utilize um pouquinho mais de contraste do que a gente gostaria, tá? Então, na fase inicial, a gente já faz uma ortografia para começar a ter noção da referência anatômica para esse paciente. Então, aqui é a primeira injeção de contraste.
Se a gente quiser avaliar a anatomia das coronárias com relação a esta válvula, né, a gente pode fazer uma ortografia durante a pré-dilatação, segunda injeção de contraste. Depois, a gente vai utilizar poucas referências, né, que a gente tem, que vai ser só o pigtail, né, no seio não coronariano, e a referência da marca da válvula, para que a gente possa posicioná-la. Tá? Então, a gente está trabalhando com duas referências que, para quem está com pouca experiência, aí a gente não está falando de operadores como Dimitri, como o Felipe, que está aqui com a gente, né? Mas, para quem está iniciando a curva de aprendizado, a gente fica um pouco perdido. Mais uma injeção, né, para a primeira fase do implante, então, já o terceiro contraste. Depois, na segunda fase do implante desse dispositivo específico, outra injeção de contraste. E no momento que talvez seja o momento mais importante, a gente retira o pigtail, fica sem referência nenhuma na fase do implante. Normalmente, em todas as válvulas, a gente puxa o pigtail antes de liberar a válvula. Então, talvez, nesse momento importante, se a gente tivesse referências para nos guiar, para saber se essa válvula subiu ou desceu, talvez a gente tenha uma capacidade maior de otimizar este implante. E, no resultado final, obviamente, mais uma injeção. Então, foram 5 injeções de contraste, né, e para um implante de uma válvula que realmente a gente poderia, talvez, com um método de fusão, ter reduzido essa exposição e reduzido o risco de nefropatia induzida por contraste. Mais angiotomografia prévia. Tá? Então, voltando àquele meu raciocínio inicial, que talvez esse carro da Tesla, né, com esse sistema autônomo de direção, seja algo muito fútil, né, eu gostaria de mostrar para vocês esse vídeo. Eu não sei se vocês tiveram acesso a essa imagem, que eu achei muito curioso. Então, eu achava que não servia nada, né, esse carro da Tesla. Meu sonho agora, um dia, é poder comprar um modelo simples dele. Então, esse garoto é um garoto norueguês, que saiu, bebeu, e, na volta da festa, ele digitou o endereço da casa dele, e o carro, simplesmente, quando ele dormiu no volante, o carro seguiu dirigindo sozinho. Então, esse modelo autônomo, que era visto como algo fútil, salvou a vida do garoto e provavelmente de uma outra pessoa que pudesse ele ter atingido, causado um acidente. Será que a fusão de imagem não é isso? Vamos dar uma olhada. Então, o Valve Assist da GE, né, ele tem essa capacidade de você transferir a imagem da tomografia para a fluoroscopia, tá? E você passará a ter imagens a partir de apenas 2 injeções. A gente faz uma OAD 30 graus, sem cranial, sem caudal, e outra OAE cranial, OAE 30 graus, também, sem cranial e sem caudal. Tá? 5 ml de contraste é só para a gente encher o seio não coronariano. A partir daí, e aí o Rodrigo vai explicar para a gente o passo a passo, a gente vai ter esse tipo de imagem durante todo o procedimento. Repara que esse dispositivo, você consegue ver claramente todas as referências. Aqui a gente ainda tem o pigtail, a gente tem a distribuição do cálcio em azul, a gente tem a coronária esquerda, a coronária direita e o anel aórtico. E, durante o implante, chama atenção, realmente, como fica bem definida cada estrutura desse aparelho valvar e a relação com a válvula sendo implantada. Obviamente, o Rapid Pacing, na hora da balão expansível, ajuda a reduzir essa movimentação, o que facilita a gente realmente posicionar. Então, a gente saiu de 5 injeções, tudo bem, estamos falando de dispositivos diferentes. Para aqui, eu diria 2 injeções. A gente fez 2 injeções de 5 ml, para definir os seios não coronarianos, nas projeções para depois realizar a fusão, e depois finalizando com mais uma injeção, que é o resultado final do dispositivo implantado. E olha como tem uma referência, né, de um implante bem feito, um implante alto, talvez também reduzindo um dia a taxa de marca-passo, principalmente
em nós que estamos iniciando a curva de aprendizado. Bom, acho que a impressão que eu tive, eu não quis trazer nada muito pesado em literatura, até porque todo mundo com fome, todo mundo cansado, última apresentação, mas o que a gente tem a impressão é que a neurointervenção e a vascular utilizam muito mais a fusão de imagem que a cardiologia intervencionista. Talvez a gente esteja já muito habituado com os resultados só com a fluoroscopia, mas eu acho que a gente criando o hábito, eu estava conversando com o Rodrigo antes da apresentação, eu acho que todo mundo usa o Waze, mesmo conhecendo bem São Paulo, né? E talvez isso facilite a gente a trabalhar com a TAV e ter resultados melhores do que a gente tem hoje em dia. Então, a gente sugere, tá, e pensa, talvez essa fusão possa reduzir a quantidade de contraste, talvez possa auxiliar principalmente os operadores iniciais a estar implantando de uma maneira onde tenha resultados superiores. E, por último, né, essa tendência de reduzir a quantidade de contraste definitivamente é um dos fatores que aumentam, né, o risco de nefropatia induzida por contraste. Então, a gente reduzindo o contraste, reduz nefropatia induzida por contraste, que esses pacientes a gente sabe que são de alto risco, normalmente idosos, renal crônico e por aí vai. Agora a gente vai fazer o seguinte, a apresentação agora vai ser do Rodrigo, é um vídeo, né, se vocês puderem colocar, por favor, é um vídeo que o Rodrigo gravou do passo a passo, né, de como realizar. Todo mundo que tem um aparelho GE, que um dia vai ter um aparelho GE, acho que vale a pena estar prestando atenção na apresentação do Rodrigo, que ele vai explicar o básico, realmente, para quem é leigo, como você vai fazer a fusão no aparelho que você tem em casa. Tá, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gustavo. Antes do Rodrigo Souza começar a sua apresentação, só uma dúvida, Gustavo. Esse tipo de técnica surgiu na cardiopatia estrutural ou existem outras especialidades que lançam mão desse tipo de técnica? Então, Dimitri, o que realmente a gente está vendo é que a cirurgia vascular, a endovascular e a neurointervenção utilizam já há um bom tempo. Só que existe um problema de movimentação do coração, que movimenta muito mais, talvez não, certamente, do que nessas outras intervenções. O que, às vezes, causa um pouquinho de estranheza para o médico, né? Para o cardiologista intervencionista. Então, quando a gente faz o rapid pacing, você vê que realmente fica o posicionamento anatômico perfeito, 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 com as suas referências anatômicas. A neurointervenção e a cirurgia vascular, realmente eles têm o órgão, o vaso um pouquinho mais parado, então eles já fazem uso há mais tempo. Rodrigo, por favor. Boa tarde a todos. A aula está gravada aí, o vídeo, mas a gente vai ter algumas pausas a cada tantos minutos para a gente poder comentar. E só para me apresentar, eu sou líder clínico da AGE, da parte de intervenção, então toda a parte de acompanhamento de uso dos softwares avançados está comigo. Vou apresentar aqui o planejamento de TAV. Boa parte desse planejamento também serve para outras áreas de cardiologia estrutural aqui no software da AGE. Então, primeiramente, se o exame já não tiver na workstation, se coloca o CD no computador ou se pode restaurá-lo pelo PACS. Se o seu local de trabalho tem PACS, ele deve estar declarado aqui embaixo, então é só clicar aqui e colocar para buscar o nome do paciente. E com o CD ou DVD já na workstation, é só então encontrar o nome do paciente e clicar no ícone semelhante a esse, só que com a setinha para a esquerda, para descarregar a tomografia aqui na workstation. Uma vez a tomografia estando aqui na workstation, vamos aqui do lado esquerdo em TAV, que é a parte do software. Então, uma vez com o axial selecionado, vamos clicar em TAV para que possa gerar aqui então o planejamento da TAV. O software tem que reconhecer a aorta e limpá-la e já trazer aqui a imagem para a região dos seios. Aqui, subindo e descendo, podemos confirmar que estamos na região do seio. Utilizar essas linhas para rodar e achar o outro seio.
deixar alinhado aqui embaixo, um pouquinho adentro da região mais baixa do seio. Podemos rodar um pouco mais para confirmar se essa é a porção mais baixa dele. Procurar deixar a mesma quantidade um pouquinho para dentro em um e no outro para que a gente possa visualizar num outro plano. Agora vou rodar aqui a linha verde e aqui no quadro verde eu vou procurando a região mais baixa do outro seio, procurando alinhar os 3 seios entre eles. Então aqui agora novamente vindo para um outro ângulo, os 2 seios aqui aparecendo. Vou buscar o terceiro aqui. Se eu estou vendo a linha verde, eu venho no quadro verde, da mesma forma vou alinhando para que eu consiga aqui, quando mover para cima e para baixo, consiga ver as 3 seios desaparecendo simultaneamente. Vou deixar aqui nos seios, subir um pouco para confirmar. Então eu estou vendo aqui de um lado, posso até engrossar o corte se for o caso. Aqui eu estou vendo as 2 coronárias, saindo uma de cada lado. Vou descer novamente, observando aqui onde os seios desaparecem. Então aqui movendo a rodinha do mouse eu posso subir e descer, ver onde exatamente ele está acabando. Então eu vou selecionar aqui o seio não coronariando. O software já me habilitou o ponto do seio coronariano direito e agora o ponto do seio coronariano esquerdo. Fazendo esses 3 cliques, eu vou validar o plano. Aqui me habilita para fazer as correções necessárias da forma com que eu achar melhor, ajustar o tamanho do anel e validar o contorno do ânus. O software já me traz todas as medidas aqui. Agora vamos para a angulação da aorta. Então aqui o software já traz o S-curve. Eu estava conversando com o Rodrigo e parece que esse passo inicial é um passo essencial, de você definir e alinhar bem os seios coronarianos e as cúspides. Todo mundo entendeu como é que faz essa transferência da tomografia para o seu workstation? Alguma pergunta? Eu tenho um questionamento a respeito se qualquer máquina de tomografia que tenha adquirido as imagens pode ser importada para o software da GE. Sim, qualquer imagem DICOM o software aceita. Só tem que tomar um pouco de cuidado. O que acontece algumas vezes é que o pessoal, na hora de gravar, ele pode compactar a imagem e deixar de ser DICOM. E se é uma tomografia trigada, onde a gente tem separado as fases, né, do batimento cardíaco, é melhor ainda que você consegue escolher a melhor fase para pegar a válvula parada para poder fazer esse alinhamento. Entendi. Rodrigo, e eu vi que você realizou várias medidas, que são, né, a técnica usual que a gente utiliza para fazer o planejamento, né, dos procedimentos de TAV. A gente tem medida nesse software também? Você consegue medir o anel, consegue medir diâmetro, altura de coronária? Sim, essa foi só a primeira parte, que eu digo que é a parte mais importante da gente alinhar realmente esse anel virtual nas 3 cúspides, né? Então, o importante é alinhar bem, triangular as três válvulas ali, as 3 pontas da válvula, para que a gente consiga deixar esse anel desenhado na posição correta. Porque muitas vezes, se você não alinha direito, o que acontece é que a válvula fica encostando em um, não encostando nos outros. Então, essa é a parte mais importante. Alinhou, daí em diante, agora os próximos passos do software vão ser as demais medidas aí. Rodrigo, se me permite uma pergunta também. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês no Dante Pazanese, que acho que é um dos templos sagrados, né, da cardiologia brasileira. E obrigado pelo convite, pessoal. Rodrigo, você já está lá em cima, né, na parte que talvez seja o foco nosso, que é da válvula aórtica, mas uma dúvida que eu tenho, você consegue também, através da fusão, fazer um display, por exemplo, dos acessos, para a gente iniciar com mais segurança uma punção de artéria femoral ou, eventualmente, até um acesso alternativo?
Sim, como o vídeo vai mostrar aqui na última parte, e se você tiver uma tomografia da aorta inteira, o software já vai limpar a aorta inteira até as ilíacas. Então, por um acesso femoral mais comum, é só a gente aproveitar e criar também o quadril. Então, você já tem o quadril como referência, a gente já começa pela fluoroscopia, encaixando o quadril. Ali você já tem a aorta junto, então você já até sabe o local de punção. Então, inclusive, a gente já pode criar pontos de referência para fugir de alguma calcificação, então isso ajuda em muito. E aqui a gente pode checar movendo aqui a aorta, deixando sempre o anel em perfil para encontrar as posições de trabalhos possíveis aqui. Clicando aqui, ele traz a angulação do anel. Aqui temos a opção de voltar ao plano do anel por aqui. Agora vamos até as mensurações da aorta. Coloquei o mouse sobre a coronária esquerda, Shift, ele me centralizou as imagens. Aqui eu posso correr com a rodilha do mouse para frente e para trás, até a imagem que eu enxergue melhor a porção inferior do ósteo dessa coronária. Então essa é a coronária esquerda. Clico aqui bem na margem inferior e ele já me traz essa medida. Posso rodar aqui novamente a rodilha do mouse de um lado e de outro, ou pôr o mouse aqui sobre a outra coronária e clicar com o Shift. Então eu estou enxergando onde está essa coronária. Posso rodar essa linha para me ajudar a enxergar a saída do ósteo aqui. Novamente vou buscar a borda inferior do ósteo coronário direito. Ele já me traz a medida. E a altura do seio, então eu posso vir aqui no meio, de onde seria a altura do seio, da junção sinotubular. Fazer um clique, eu tenho aqui a medida média. Agora a medida dos diâmetros do seio. Vou usar a rodilha do mouse para subir até a porção mais larga do seio e vou selecionar o primeiro e fazer as medidas, pegando da comissura até o ponto mais distal, de comissura até ponto mais distal e de comissura até ponto mais distal. Então temos aqui todas essas medidas. Aqui novamente temos Show Ananas Plane, que mostra essa imagem se ela não estiver aqui com as medidas do anel. Vamos para a calcificação do volume. Aqui o software nos mostra com realce a região calcificada na região do anel, que é a região mais crítica, inclusive dando o volume da calcificação e a porcentagem de calcificação. Aqui, se quiser classificar o tipo de calcificação, para que isso saia no laudo depois. E a anatomia, se é tricúspide ou bicúspide, podemos selecionar aqui também. Show Ananas Plane vai mostrar novamente aqui a imagem da região do ânus. Aqui embaixo temos a superfície da área corporal, então podemos colocar aqui a altura e peso do paciente. O software já calcula a área de superfície do paciente. Bom, então aqui só para mostrar um pouco mais da quantidade de medidas, né? Essa é a versão mais nova do software, então ele tem todas essas medidas, mesmo para quem trabalha com a versão um pouco mais antiga, talvez não tenha tudo isso, mas as medidas principais estão incluídas, como a altura de coronárias, os diâmetros dos seios, tudo isso tem. Acho que só uma observação a respeito dessas medidas, eu considero que são medidas muito práticas de serem realizadas. Só para contextualizar de como esses pacientes são selecionados, né? Normalmente os pacientes que são selecionados para a TAV, eles são discutidos em Heart Team, e normalmente nessa situação você está diante ali do colega especialista em imagem cardiovascular que mostra, né, só aquelas imagens que interessam para você escolher, de certa forma, o tipo de prótese, as dificuldades que você vai ter, mas imediatamente antes do procedimento, eu acho que essa é uma atribuição do cardiologista intervencionista, né, de sempre rever o exame, né. Essa, por exemplo, tem sido a nossa prática aqui na instituição, de analisar não só quantitativamente, mas qualitativamente, né, os achados anatômicos, e eu acho que poder fazer isso, né, com o paciente, né, já sendo preparado para você realizar o procedimento. Até então o Rodrigo tem mostrado, acho que de uma forma muito simples, como você pode, né, realizar essas mensurações. Eu acho que isso é realmente uma grande vantagem da tecnologia. É só um comentário, eu acho que para quem está começando a fazer TAV,
Eu costumo falar que o grande prazer, eu acho que está na análise tomográfica antes. A gente já começa a ter prazer no procedimento, né? Quando a gente começa a definir sozinho qual tipo de válvula, ou pelo menos ter uma opinião sobre qual tipo de válvula, qual tipo de guia, é um grande prazer. Quando você começa a mexer com a tomografia, o procedimento muda. É prazeroso, fica mais prazeroso ainda. Obviamente que implantar e ter um resultado bom é fantástico, mas esse prazer antes do preparo é algo muito interessante. Rodrigo, tem uma pergunta. Eu tenho uma GE, por exemplo, no meu hospital. São todas as GEs que têm esse software? Tem como realizar um upgrade? Tem alguma especificação? A princípio, todos os equipamentos da linha 5, 6 e 7 são receptíveis para esse tipo de software, né? Os equipamentos da linha 3, nós não temos o roadmap 3D, mas pode ter também o software de planejamento. Você pode planejar e no dia do procedimento ter o modelo acompanhando o movimento do arco. Então, mesmo no equipamento de entrada, no equipamento de baixo custo, você consegue ter pelo menos esse planejamento e o acompanhamento. Aqui no Dante a gente tem qual modelo da GE? O 3. O 3. O 3, mas tem um 5 antigo. No 5 antigo, se não tem, pode ser colocado. Pode ser colocado. Eu também acho que é de fundamental importância o intervencionista ter domínio sobre a análise da tomografia prévia. Eu acho que 80% talvez do sucesso nos procedimentos em cardiopatia estrutural, especialmente na TAV, eu acho que se dá pelo planejamento adequado. Inclusive, eu acho que a abordagem de você fazer os casos de uma forma customizada, fazendo uma análise correta antes e já pensando em que tipo de prótese vai ser melhor para determinado paciente, eu acho que aumenta um pouco sua chance de sucesso e melhora um pouco os resultados também. Gustavo, só uma observação, no início da apresentação você comentou esse potencial de redução da dose de contraste, né? Mas a impressão que eu tenho também vendo a apresentação do Rodrigo é que gastando todo esse tempo com o planejamento e otimizando esse planejamento, a gente vai deixar o procedimento mais enxuto. E eu acho que também tem espaço para uma diminuição na dose de radiação para a gente também, muito provavelmente. Não, 100% de acordo. Assim, quando você olha a literatura, principalmente da vascular e da neurointervenção, eles falam tempo de radiação, como o Felipe falou, contraste e também tempo de procedimento. Quer dizer, você chega tão preparado que tudo fica mais rápido, né? Com certeza a gente vai ter um desfecho melhor quando a gente começar a utilizar mais esse software. Sim. E a diferença, como você não tinha comentado anteriormente, que o pessoal de vascular, de neuro, como geralmente eles já usam mais o software, eles já tem mais traquejo. Então, como o pessoal da cardio não tem tanto não é comum ficar manipulando um exame tomográfico, então no começo eles têm um pouco mais de dificuldade. Só que a diferença muito grande é entre você pegar uma tomografia dessa, dar para a empresa vai fazer todos os cálculos parecidos e te entregar. Você está confiando só na empresa, mas você não está fazendo a sua análise. Então, o que eu acho legal é que a empresa traga, você faça o seu, e aí você pode discutir, você pode debater, você vai ter muito mais alinhamento, mais confiança no que você está fazendo. E aqui a gente pode checar movendo aqui a superfície do paciente. Clicando aqui no sumário, temos todas as medidas e uma vez clicando aqui para exportar a base de dados, o software já gera automaticamente em PDF, em diversas páginas, todas as medidas que foram geradas durante o planejamento. Vamos fechar aqui, então uma vez com o planejamento, eu vou agora na edição da aorta. O software geralmente corta bastante aqui das coronárias, eu vou usar o Shift para centralizar as imagens aqui. Aqui no volume eu vou adicionar volume, vou clicar e segurar na borda da coronária, mantendo aqui um pouquinho, ele me gerou um pouco mais do volume da coronária direita. Vou pôr a ponta do mouse na coronária esquerda, fazendo clique com o Shift, ele me centralizou aqui, eu vou até onde ela está começando a sumir, clicar e segurar, ela vai me gerar um pouco mais da coronária esquerda. Adicional a isso, é indicado o uso de ponto de referência a mais. Vou clicar aqui no ponto de referência, vou achar bem o ósteo da coronária, vou usar o Shift do teclado para enxergar
Nos outros planos, se eu estou no local exato, vou clicar um ponto adicional aqui. Vou para a outra coronária, Shift, mesma coisa, vou olhar aqui, achar e encontrar o ósseo da coronária, utilizando o Shift aqui mais uma vez para ajudar a centralizar a imagem. Vou olhar nos outros planos para ver se eu estou no local que eu quero, no local de interesse exatamente. Vou lá no X e vou pôr um X como ponto adicional. Shift mais uma vez, sobre a linha do planejamento do anel. Vou clicar aqui no X mais uma vez. Vou subir e descer e encontrar os seios. Aonde o seio encontra com o anel, a ponta mais baixa do seio encontra com o anel, eu vou fazer um clique. Vou fazer isso para os 3 seios, para que eu tenha os pontos respectivos aos seios sobre o desenho do anel. No terceiro X, mesma coisa, vou rodando a rodilha do mouse, vou descendo até que ele encontre o anel. Quando ele encontra o anel, eu ponho um ponto respectivo. Então agora teremos aqui então um ponto respectivo a cada ósseo de coronária e os pontos relacionados aos seios coronarianos e não coronarianos. E aqui, através do S-Curve, ou simplesmente olhando então pelo perfil do anel, eu posso escolher aqui a minha angulação de trabalho, colocando os seios sobrepostos, ou também rodando um pouco mais e encontrando aqui a angulação coplanar. Então eu tenho aqui as angulações de trabalho conforme eu estou movendo diretamente aqui. Eu confesso que essa 3D, parte pareceu mais complicada, né? Que são várias medidas que você faz, mas só para mostrar a importância dessa etapa é para justamente se chegar na projeção ideal para o implante, né? Isso, para todas as próteses, você tem critérios específicos para escolher a projeção. Então, numa prótese balão expansível, você tem que estar com os 3 seios no mesmo plano. Para uma autoexpansível, você tem que ter o que a gente chama de cusp overlap, com 2 cúspides, né, sobrepostas. Então, eu acho que gastar um pouquinho mais de tempo, né, como o Rodrigo demonstrou, para se chegar nessa angulação, é também fundamental para o sucesso do procedimento. Agora, na lista de pacientes, eu tenho aqui, além da tomografia que usamos para planejar, temos aqui também o 3D Saved State. Então, no dia do procedimento, é só dar um duplo clique no planejamento. Vamos abri-lo, de preferência já com o paciente na mesa. Então, o software reabriu o planejamento do jeito que eu tinha deixado da última vez. Então, na hora do procedimento, então é só clicar no Vision Export. Estaremos dessa forma, exportando esse volume 3D para a tela da Workstation, lá dentro da sala de exames, onde o próximo passo agora vai ser fundir a imagem tridimensional com a imagem 2D do paciente em tempo real. Após exportar então ao Visio, estamos aqui já dentro do software de Visio. Ao começar a fazer o raio-x, já estamos com a parte de movimentação. Só dei um pause rápido aqui, porque aqui eu fiz um planejamento simples, mas como eu tinha falado anteriormente, a gente pode criar aqui outros volumes adicionais, como vias aéreas, ou alguma parte óssea, ou até alguma outra parte mole de referência, para usar, quer seja para uma punção ou para algo a mais. Então isso tudo já ajuda. Desde o começo do procedimento, se você cria o quadril, você, para começar, para funcionar o paciente, quando dá a primeira pisada na videoscopia, tendo o quadril junto aqui embaixo, a gente já começa a encaixar pelo quadril, você já até sabe onde a horta está passando para facilitar na punção. Rodrigo, no acesso alternativo, como o acesso transcaval, por exemplo, você acha que a fusão pode ter algum auxílio em determinar assim, o melhor ponto de punção entre a veia cava inferior e a aorta, ou não é factível de fazer isso? Sim, pode, porque como é um modelo 3D da tomografia, a gente tem toda a anatomia ali, então você pode criar essas referências anatômicas simplesmente criando esse volume a mais. Por exemplo, aqui eu tenho só a aorta, então eu posso criar ou parte óssea, alguma parte mole, a parte aqui também, e isso tudo vai estar sobreposto ali. Então, uma vez que eu já alinhei pelo quadril, eu já tenho ideia da altura boa ali. Então, também se quiser desviar de algum órgão, assim como a gente tem software específico de agulha virtual, também aqui a gente pode criar uma linha com uma agulha virtual também, por exemplo, até para você saber o local e a angulação certa que você precisa fazer.
Eu já tive casos, por exemplo, de fazer transapical, e eu na hora, é transapical, o paciente já está na mesa, está começando o procedimento, é transapical, não sabia, eu vou lá, dá 2 cliques dentro do coração na válvula e outro passando pela ponta do coração, no espaço intercostal alinhado com a ponta do coração, aí na hora do procedimento é só angular o aparelho para aquela projeção, você vê que a linha ficou de frente, é só entrar por ali no espaço certo do intercostal, por exemplo. Tá, então, só para a gente compreender, essa primeira parte que você mostrou já ficou toda gravada no workstation. Você pode fazer outro dia e no dia do procedimento você só exporta e coloca na fluoroscopia. E em quanto tempo você consegue deixar tudo pronto para o hemodinamicista? Eu digo essa fase toda de alinhar esse modelo 3D no modelo real. Isso a gente diz que, se for para ajudar a alinhar desde a punção embaixo, isso não ocupa tempo, porque quando você vai é só uma pisada rápida na fluoroscopia para a gente dar uma encaixada no osso, para a primeira punção. Depois que sobe, a gente faz o biview, que vai mostrar aqui, que é 2 projeções, como vocês tinham comentado antes, para ajudar a alinhar ele, porque não adianta a gente alinhar só de frente, né? Quando você angular o arco, se você angulou só de frente, o modelo está anterior ou posterior, ele desloca. Então a gente tem que fazer ou 2 projeções 60 graus uma da outra, ou um frente perfil, alguma coisa para você alinhar na profundidade também. Então é só esse tempo de fazer 2 projeções rápidas, 2 fluoroscopias rápidas e poucos cliques ali para ter certeza que o alinhamento está feito. Então dá para convencer o Dimitri, que é experiente, a utilizar isso daí. Sim. Só curiosidade, quantos hospitais aqui no Brasil têm utilizado essa tecnologia? Eu não sei dizer o número, muitos têm o software às vezes às vezes não usa, e eu vou usar casos que eu já vi de acontecer, por exemplo, eu estar lá acompanhando e o médico chegar para mim e depois falar, nossa, foi essencial o uso do software. Aí eu falo, gente, se vocês têm o software e não usa, é igual um GPS que você não sabe usar, você não sabe nem ligar o GPS, na hora que você precisar, se você deixar para usar só nesse momento, esse é o momento crítico. Então, assim, vários têm, muitos estão usando. Como eu sou responsável de ajudar no desenvolvimento e uso das ferramentas, gente do Brasil inteiro tem me ligado e eu tenho ido dar suporte. Legal. Eu acho que é uma questão de hábito também, né? Acho que é que nem a punção guiada por ultrassom, né? Que, de repente, os intervencionistas que já têm mais tempo de estrada, às vezes eles são um pouco mais resistentes, né? Acho que mesmo a gente aqui, né, que ainda não é tão novo assim, né, a gente às vezes resiste um pouco mais, mas depois de iniciar a utilização é uma ferramenta que te ajuda bastante. Eu acho que para a fusão também é uma questão de tempo, até porque eu acho que a turma mais jovem de intervencionistas, eles vão ter um leque muito grande na educação deles e o treinamento, com realidade virtual, com impressão 3D, e aí a fusão de imagens também. E isso provavelmente vai provocar um salto cognitivo nessa turma mais jovem que está sendo educada desde o início, né, com esse tipo de ferramenta. Eu acho que essa turma vai dar um banho na gente no futuro aí. No final das contas, o grande beneficiado é o paciente, né? Sim, todo mundo que está começando a usar está gostando muito da ferramenta. Então, realmente, por isso até que minha função foi criada, para ajudar, estimular, e todo mundo que está usando, ninguém quer voltar para trás. Então, realmente, é hábito, habituou, começou a usar, viu que tem valor, diminui contraste, tempo de procedimento, dose de radiação, tudo, não tem por que não usar. Aqui falando um pouco das ferramentas, eu vou até adiantar um pouquinho para não ficar muito maçante, mas nós temos ferramentas que mostram a luz do vaso, os pontos de localização. Durante o procedimento a gente pode ir gravando essas fluoroscopias ou tudo que estiver sendo feito ali de raio-x e a gente pode revisar isso depois. Bom, aqui mostrando o biview. Então fez as 2 fluoroscopias aí, a 60 graus uma da outra, com um pouquinho de contraste, quase nada de contraste, 5 ml de contraste que seja no seio não coronariano, a gente consegue encaixá-lo em 2 projeções. Fazer os alinhamentos necessários e, como o Dr. Gustavo mostrou na apresentação dele, claro, tem um movimento cardíaco, então tem um certo movimento que a gente tem que tomar atenção, é de colocar o modelo 3D no meio do movimento cardíaco, né? Nem para um lado nem para o outro, no meio do movimento cardíaco, aí mostrando um pouco das imagens sendo feitas. Tá, então a gente pode
E quando você está mexendo o arco, você está vendo um 3D, vai estar flutuante sobre a mesa. Então, tudo que você fizer com o arco e com a mesa, ele vai estar te acompanhando. E aí, no caso, mostrando o pigtail, que ele está batendo ali no seio não coronariano. A gente tem o realce de cálcio, que ajuda a aumentar aí o realce do cálcio, do metal. E durante a fase do desprendimento, então, da deposição da válvula, como vai ter a taquicardia gerada aí no paciente, né, o estímulo para que o paciente aumente o batimento cardíaco, aí mexe menos ainda, tira o pigtail tranquilamente, ali você sabe onde está bem aposto ali o modelo 3D. Então muita gente pergunta, mas e a confiabilidade? A confiabilidade está aí, é só ver, como eu falei, essas duas injeções rápidas e o catéter, o pigtail ali na região, a gente consegue estar entendendo bem a posição. E aí, se precisar mover arco, mesa, tudo que você quiser mexer, contanto que o paciente não saia correndo da mesa, ele não se mexa, você está bem alinhado aí o seu modelo 3D com o modelo anatômico. Olhando essa última imagem, eu tenho a impressão que, para algumas anatomias complexas, né, como o implante numa válvula bicúspide, e que a gente sabe que válvula bicúspide, em geral, gera taxas de marca-passo um pouco mais altas, provavelmente você vai ter uma otimização também da profundidade do implante, você vai conseguir fazer os implantes super altos, como eventualmente a gente faz, com um pouco mais de segurança. Eu tenho uma pergunta para o Dimitri também, aproveitando que você está aqui, Dimitri, eu sei que você tem bastante experiência com mitral também. Você acha que a fusão tem o potencial para, no futuro, reduzir até mortalidade de pacientes em procedimentos assim, de extrema complexidade, por exemplo, um implante simultâneo de uma TAV com uma válvula mitral, valve em MEC, valve em valve, que seja. Você acha que no futuro a gente vai conseguir ver em procedimentos assim, eventualmente até uma redução de mortalidade também? Eu não sei se a gente vai conseguir provar isso, mas intuitivamente, se você consegue realizar o procedimento de forma mais fácil, né, mais efetiva, né, gastando menos contraste, por exemplo, eu acho que tudo aponta na direção que você vai estar trazendo um benefício adicional para o paciente, né? No caso do mitral, seria a fusão com a imagem do eco, né? Ou da tomografia também? Como é que... Eu acho que eles têm já a fusão da tomografia com eco. Isso dá algumas informações sobre a dinâmica de fluidos, né? Você consegue prever antecipadamente como é que vai ser a velocidade do jato, se o fluxo vai ser laminar ou não. Mas eu não sei, talvez o Rodrigo possa responder, se vai haver a possibilidade da gente ter a fusão das 3 imagens no futuro. O eco, a tomografia e a imagem angiográfica também, porque aí a gente vai ter uma informação ainda mais completa nesse tipo de procedimento combinado, né? Sim, com certeza. As empresas estão correndo aí atrás, a GE com certeza está correndo atrás também. E aqui, esse software aqui, eu fui muito focado no planejamento do TAV em si, né? Mas a gente tem dentro do software uma vertente também geral ali para cardioestrutural de modo geral, onde a gente faz fechamento de apêndice atrial, mitral, biválvula simultâneo, como já teve, esses casos de mitral, de tricúspide, de tudo, a gente pode trazer o modelo 3D para poder fazer a função, né, a fusão ali, e fazer todo o planejamento prévio. Então, a ideia é justamente essa, você poder planejar, usar o volume da tomografia em tempo real. No nosso aparelho, a gente tem a capacidade de pegar a mesma tomografia que a gente usou para fazer o planejamento para a TAV, também ter a tomografia dentro do aparelho do ultrassom da GE em comunicação, onde a gente funde a imagem do 3D, do 4D do eco com essa tomografia e essa imagem duplicada, a imagem do ultrassom na tela do angiógrafo e a imagem do angiógrafo na tela do ultrassom. Então todo mundo está vendo tudo que está se passando. Muito bem. Eu acho que, só relembrando, né, a gente teve um caso de valve MEC ano passado que o Rodrigo foi nos ajudar. E uma das grandes dificuldades é realmente você posicionar a válvula onde você quer, porque você não tem uma marcação anatômica bem definida nem pelo eco transesofágico. E realmente foi uma ferramenta que saltou aos olhos naquele momento. Talvez isso tenha estimulado a gente a utilizar um pouco.
A gente espera realmente que a partir de hoje as pessoas que já têm GE possam estar chamando mais o Rodrigo para passar treinamento para utilizar essa ferramenta. Não vale a pena você ter uma máquina fantástica, mas subutilizá-la. E a gente acredita que isso trará lá na frente não só mais segurança para o paciente, mas também mais informação para a educação médica, né? O que a gente pode fazer para melhorar os resultados lá na frente. Muito bem. Algum questionamento antes da gente finalizar? Eu acho que só concluindo, então, eu acho que muito do que, em razão da pergunta do Felipe, né, ontem a gente teve uma palestra fantástica do Grube, né, que mostrou a evolução em TAV particularmente, mas que também contempla todas as cardiopatias estruturais, e ele mostrou, né, como a gente vem aprendendo, né, a respeito da utilização de imagem para esses procedimentos, né, a evolução dos instrumentais. Então, eu acho que se realmente a gente chegar num ponto de conseguir fundir todas essas informações, né, do eco, da tomo, da experiência técnica que a gente adquiriu no mesmo momento, tudo que a gente faz hoje de forma compartimentalizada, poder integrar tudo isso dentro da sala de hemodinâmica na execução do procedimento, eu acho que sim, Felipe, tem potencial de melhorar os nossos resultados. Muito obrigado a todos.